pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do Pedras Vivas Podcast, sempre trazendo pessoas de Deus, pessoas aí que têm conteúdo, pessoas que têm testemunhos que nos edificam, né? Talvez você nunca sentou para conversar com essas pessoas aí, para ser abençoados diretamente por elas, mas só a história, só aquilo que elas produzem a nível de conteúdo, de canções, de ministrações, com certeza já impactaram a sua vida de alguma forma. E hoje nós estamos com uma pessoa de muito peso, apesar de ser magrinho, assim, uma pessoa de peso a nível de conteúdo, a nível de canções, de trajetória. Estava falando com essa pessoa agora há pouco, a vida dele daria um baita filme aí que abençoaria muita gente. Quem sabe aí Deus tem isso na aljava, esse propósito aí mais pra frente, mas a gente tá muito feliz de receber. Mas antes eu tô aqui com o Iago. Opa! Obrigado aí por mais uma vez poder ter essa oportunidade de participar aqui desse podcast, né? Mais um episódio do Pedras Vivas Podcast. Lembrar você também que tá aí acompanhando com a gente, se você tá acompanhando pelo YouTube, não deixe de seguir aí, né? Se inscrever no canal, ativar as notificações para você sempre ser avisado quando tiver novos conteúdos. E se você estiver ouvindo aí nas plataformas, né, de áudio, segue o perfil também para você ficar por dentro de tudo, né? E hoje estamos aqui, né, Bispo Davi, com o Delino Marçal. Prazer estar com você aqui, meu irmão. Obrigado, Bispo, obrigado, Iago. Que honra estar aqui também, servindo com vocês. Sei que vocês têm sido porta-voz de Deus aqui para abençoar muita gente. E eu tô honrado de estar aqui, viu, gente? Obrigado. Amém. Mesmo. Eu fiquei sabendo agora, Iago, eu ia brincar com você, que o Iago ainda continua sendo palmeirense e o Palmeiras continua sem Mundial, né? É verdade. Eu fiquei sabendo que o Delino é palmeirense. Hoje eu não tô sozinho nessa. A Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas, né? Mas por que você chegou a isso? O que é? É aquela maldição hereditária? Como é que foi? Como é que foi a experiência? Rapaz, eu vou te falar, meu irmão, meu irmão mais velho, a gente sempre tem alguém pra ser referência, né? Uhum. Ele é palmeirense. Aí eu, de tanto vê-lo torcer, eu passei a gostar do time também. Com todo carinho e afeto, mas foi um mau exemplo, né? Tô brincando. Eu tenho um irmão corintiano, né? Que é corintiano roxo, mas eu, graças a Deus, eu fui por outro espectro, né? Eu fui pro São Paulo, né? Sofro um pouco mais, né? Deus tem trabalhado no meu coração, mas não larguei isso ainda não. Sou São Paulino ainda. Ô, Bispo, eu tava em casa assim, né? E vendo as notícias, pô, a rainha, né? Você viu aqui? Deixou a gente aí. Aí, cara, já tava tarde, bem tarde mesmo. Acho que uma hora e 20, 1h30, não sei. Aí meu cunhado mandou assim, um post da rainha. Aí assim, morri sem ver o Palmeiras. Eu recebi isso também, mandei pro Iago. Mandou pra mim, tarde da noite. Eu recebi um do Ray Charles falando aí, que falou, não tenho muito tempo, Palmeiras. Vai. Se vira, né? Vai dar certo. Ano que vem a gente tenta de novo. Sabe, né? Ai, rapaz, difícil aí. Mas que benção, Delino. Prazer, cara. Uma honra ter você aqui, né? Tô tentando trazer o Delino já tem um tempo, viu? Uma conversa aí de bastidores. Ele que tá num corre só aí pelo Brasil. Finalmente, né? Depois aí de 2 anos aí que foi meio parado para ministros, para quem trabalha aí viajando aí pelo Brasil. Mas assim, quem conhece o Delino sabe que a vida dele é um livro à parte, é uma história à parte, literalmente daria um livro. E eu queria começar com isso então, Delino, como é que começou a tua trajetória com Deus? Fala um pouquinho aí da tua família, eu sei que é algo muito interessante. Bispo, eu tive o privilégio, né, eu tenho esse privilégio, né, de ter nascido num lar cristão, né. Que benção. A minha mãe decidiu servir a Deus, né. Ela era pastora? Sim, minha mãe, mas ela começou assim, né, bem tímido a vida cristã dela, mas essa decisão dela também acabou alcançando os filhos, né, os 9 filhos. Então, 9 filhos. 9 filhos, Uau. Então eu tive esse privilégio, né? Minha mãe foi inserindo ali, dando as pequenas porções, e minha mãe tinha um chamado muito grande, missional, assim, sabe, de missionária. Então ela, de repente, já tinha, não abriu igreja, mas lá na nossa casa era tipo um núcleo, né, de célula, e ela já fazia algumas reuniões ali, juntamente com... Você nasceu em Goiânia, não? Não, eu nasci numa cidade que chama Arapoema, Tocantins. Uhum. Nós viemos de lá para Goiânia, na verdade para Aparecida de Goiânia, né? Uhum. Então,
é onde tudo começou, né? Aí, ali no Garavelo, quando eu morava ali, Eu ia falar isso agora. Eu também sou do Garavelo, de Ó. Aparecida de Goiânia. E tem uma amiga minha de infância que, na época que você estourou, né, aqui na música e tal, ela falou: Olha, eu estudei com ele na mesma sala, lá no Colégio Garavelo, lá no Garavelo, Já. e lembrou de você, dessa mesma origem minha também. eu era terrível. Ela não vai ter um bom testemunho. Fala, ó, fui transformado depois disso. Viu? Transmita lá, fala pra ela que eu encontrei Jesus. Bicho, então, assim, eu tive esse privilégio, né, cara? Nascer num lar cristão e tudo isso. Você de 9 irmãos, você é o quê? Mais Eu velho? não, eu sou mais novo, Uau, né? é. Sou mais novo. É o nono mesmo, o quase nono. igual o Davi, hein? Bateu na trave, o oitavo. E assim, escadinha, né? Todo mundo, assim, diferença de 2, 3 anos. Então. Você foi criado com teu pai? Não, não fui. Eu sou o único filho que não conheceu meu pai. Seu pai faleceu antes. Não, na verdade, meu pai deixou minha mãe Uhum. com os 9 meninos. Uau. E minha mãe conheceu Jesus, e isso também ajudou muito, né? Pra você ver a importância da igreja, cara. Amém. A igreja ajudou muito a minha mãe, assim, a cuidar da gente, entendeu? Então, vira e mexe, minha mãe vendia farinha na época, então a igreja era um braço, tipo, levava alimento, cesta, e é isso que eu acho bonito no evangelho. E minha mãe, Amém. quando veio pra Aparecida, né, com tanto de menino, tudo pequeno, né, uma das coisas também que ajudou muita gente a sobressair as dificuldades, né, as necessidades, era o fato de ter uma igreja ali auxiliando, né, sendo esse braço, né. Então, e aí minha mãe fazia também aquelas reuniões ali. Ela se converteu depois que você nasceu? Ou ela já era Não, ela se convertida? converteu antes, né? Ela se converteu antes, mas não tinha muito tempo. Então, e aí meus irmãos começaram a crescer, tinha que ajudar na casa, e meus irmãos tocavam, já meu irmão mais velho aprendeu a tocar violão, e aí depois o outro também aprendeu, né? Aí minhas irmãs cantavam nas reuniões ali, para minha mãe. Minha mãe tinha uma forma de falar de Jesus, pastor, Uau. muito forte. Uma das coisas assim que mais me encantou, depois a gente vai chegar lá, eu sei dos acontecimentos, mas uma das coisas que eu encantei e ver aquele tanto de gente ali, aí as pessoas falam: sabia que sua mãe me ganhou no caixa do mercado? Uau. Nossa. Você entende? Cara, foi muito forte isso aí. Então, eu fiquei assim, eu já sabia desse chamado, né, da minha mãe de ganhar pessoas, evangelístico e tudo, mas eu não sabia que era tão forte assim. Então, aquelas reuniões ali, ela falava: canta aí 3 músicas, né? A gente cantava os hinos da harpa e tudo. Aham. Tinha uns corinhos que ela gostava. Então a gente terminava e ela abria nos evangelhos. Cara, e ela tinha uma forma de falar de Jesus. Aí sempre tinha 2 ou 3 ali que não conhecia Jesus. Terminava: não, quero entregar minha vida para Jesus. Sabe aquela coisa assim? Amém. Então, eu vim desse contexto, né? De culto familiar. Desde novo, desde Não, desde pequenininho. novo. Aí depois a minha mãe pegou, como cresceu bastante, tipo assim, na sexta-feira, dava 150 pessoas ali na sala ali, gente de fora, e a gente ali, a minha mãe chamou um pastor que tinha na região naquela época, e compartilhou com ele, passou para ele, né, aquele rebanho, né, Uhum. para também congregar. E aí, Uma igreja, literalmente. uma igreja literalmente. O pastor abriu uma igreja, o pastor, eu lembro até hoje, José Alves, né? Que hoje Aqui no Garavelo. ele era ali ele morava aqui no Buriti Sereno, mas tinha o filho dele também, o pastor Sebastião, que depois dele ter falecido, ele continuou com a igreja. Só para quem tá vendo aí, talvez não conhece aqui a Goiânia, nós estamos em Goiânia, gravando aqui nos estúdios onde fica a Fonte TV, que fica literalmente entre Goiânia e Aparecida. Garavela é um bairro aqui próximo de Aparecida de Goiânia. E essa igreja se tornou a igreja hoje que está na igreja 10E hoje. Que legal. Aquela igreja ali da 10E, abaixo do
Supermercado Globo. Sim. Tem um... Era minha rota diária ali, ó. Passei muito ali. Eu acho que ele não é de Garavelo, bicho. Ele não tem uma marca de luta na testa. Ah, tem. Ô, bicho. A cara muito lisinha, Ele tá com a né? cara muito lisinha. Sou cria do Garavelo também, dele. Bicho, eu tô achando que ele nasceu no Bueno. É fake news. Criado lá. São bairros, piada interna aqui, viu, gente? Quem não é de Goiânia? Então, cara, esse contexto me ajudou muito a chegar onde eu estou hoje, né? Amém. O cristianismo foi uma ferramenta muito forte na minha história, né, cara? Acho que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Amém. E isso ficou enraizado, né, cara? Também a forma com que a minha mãe cuidava da gente, assim, sabe? Minha mãe tinha muito esse interesse de nutrir a nossa vida com oração. Então, Amém. a gente fazia campanha de oração da madrugada, legal, cara. mesmo acordando morrendo de sono, né? Eu era o mais sonolento, assim. O mais novo, né? Eu chegava até questionar minha mãe, por que eu tenho que orar de madrugada, cara? Pelo amor de Deus. Orar de dia, eu tinha comigo, dá o mesmo efeito. A minha mãe levantava assim, a gente de madrugada, cara, eu levantava com raiva. Mas a gente ouvia, né, cara? Poxa, Assim, uma lição para os pais aí, né? Pô, ao fruto aí, né? isso teu aí. ministério, a tua experiência com Deus, hoje você é uma bênção para muita gente, né? Isso aí. Para os pais ensinarem, né? Por mais que pareça ser algo besta, vale a pena, né? Você insistir, você forçar, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Justamente. Eu vejo muito isso, sabe, Bispo? Porque esse negócio ensina a criança, eu vejo que às vezes os pais ensinam o caminho e não no, entende? Isso aí. Eu acho que uma coisa que pesou muito é porque eu via ela fazendo. É. Então, às vezes, eu acordava de madrugada, minha mãe tava lá, de joelho. O exemplo é o melhor professor, né? Você entendeu? É. Então, às vezes, minha mãe, vamos pra igreja. Então, não negociava. Eu vou contar um testemunho aqui pra vocês, cara, que a gente tá aqui no podcast. Eu fui, eu tenho algumas igrejas que fazem obras missionárias, assim, e eu participo. Sim. E tem uma igreja lá em São Paulo, que ela é na segunda maior favela do Brasil, na Heliópolis. Sei. O nome do projeto é SOS Jesus. Ah, conheço o pastor Ismael. Ismael, isso. Conheço sim, já estivemos lá. Um dia ele tava com algumas visitas e tal, para fazer em alguns presídios, e eu tava justamente na região. Aí eu falei, eu quero ir, pastor, quero ir e tal. E a gente foi visitar lá alguns presídios. Cara, chegou na ala lá e tal, clima pesado, cara, mano, vou chamar os presos aí da ala tal, teve um problema aí, e tivemos que fazer um negócio, aquela coisa, aquele clima pesado. Aí eu peguei o violão, comecei a cantar e tal. Rapaz, aí cantei ali umas 8 músicas, introduzi, depois dei uma palavra pra eles, sabe? Você via muitos deles ali chorando, arrependidos, né, cara? Porque essa mentira, essa pseudo-liberdade que o mundo prega, que é bom e tal, o fim é o mesmo do filho pródigo ali, né? Sim, O cara, quando se dá conta, ele tá ali no meio dos porcos, né? sim. Então, eu tava lá cantando e tal, terminei a palavra. Aí tinha uma ala lá, tinha um cara, né? Separado, ele era o chefe, provavelmente o chefe daquela ala. Aí o cara falou, o chefe quer falar com você ali. Uau. Eu falei, tá bom. Tipo assim, amém. Tremendo. Aí fui lá, cara. Ele, ô irmão, obrigado aí por ter vindo aí, orado aí com o pessoal aí, cara. A gente teve problema em ontem, tá bem difícil aí. Uau. Aí tá. Aí o cara olhou em mim e falou assim, rapaz, acho que eu te conheço. Eu falei, tem muitos vídeos aí no YouTube. Falei pra ele, tem muitos vídeos aí no YouTube aí, cara. Aí ele falou, não, cara, acho que eu te conheço de algum lugar aí. Uau. Falei, rapaz do céu. Misericórdia. espero que tenha sido de coisa boa, né? Uma boa experiência, né? Boa experiência. Rapaz, você sabe o que esse cara lembrou? Ele falou, rapaz, eu tô lembrando de você. Você era o filho daquela irmã Uau. lá da 10E. Que isso? Era goiano, hein? Goiano. Ele falou assim, você é o filho daquela irmã lá da 10E, cara. Agora eu lembrei. Rapaz, quando dava 6 horas, sua mãe aparecia na rua e vocês tinham que sair correndo. E era verdade, cara. A minha mãe deixava a gente brincar na porta ali. Só que quando dá 5h40, 5h50, meu filho, você tinha que sair correndo. Tomar banho, porque 6h30 a gente saía pra ir pra igreja. Uau. E ele falou, cara, eu tô aqui nesse caminho e eu lembro de você, cara. Eu lembro de vocês, quando dava 6 horas, vocês tinham que ir pra igreja. Então, assim,
é muito forte isso aí, você entende? É. E ele falou pra mim assim, ainda bem, cara, que você pegou esse caminho, Amém. entendeu? Eu decidi seguir esse outro caminho e eu estou aqui hoje, cara. Tipo assim, cada dia pra mim é uma, sabe, eu sou sobrevivente aqui desse, Olha, assim, fazendo então um assim, paralelo, você estava na mesma região do rapaz. Qual que é a justamente, diferença que Deus colocou entre você e ele? Sua mãe, cara. justo, cara. Então assim, É. é, a decisão, né, cara? Amém. Você decidir pegar o caminho certo. A gente naquele tempo também teve muitas propostas, assim, tipo, de sair da igreja, tava muito em voga essa questão de drogas, né? Muitos adolescentes e tal, inclusive boa parte dos amigos aí que entraram nesse caminho, assim, os caras já foram ceifados, né? Então, quando eu tava lá, falei, rapaz, que isso, cara? Eu louvei a Deus por, tipo assim, eu nunca ter se desviado. E eu louvei a Deus, assim, por ter minha mãe ter ensinado esse caminho pra gente. Porque eu fiquei vendo, assim, diante da porta, né? Você pode tomar a decisão. Ou você escolhe ir com Jesus ou você escolhe o outro caminho, Sim. que é totalmente oposto. Então, ele falou assim, eu quero te dar os parabéns, viu, cara? Porque você pegou o caminho certo. Amém. Eu orei por ele ali, Uau. orei por ele, falei, cara, Deus te abençoe e tal, que o Senhor... Mano, você via as caras chorando ali e falava, cara, eu quero sair disso. Eu falei, eu oro para que Deus te dê força e te dê uma oportunidade para você sair disso. Não é fácil, ele estava dentro de algumas facções, Sim. e ele falou, cara, para eu sair daqui, a única coisa que eles permitem é o evangelho. Eu falei, então pronto, Uau. faz Ele isso. permite o evangelho? Que interessante. Uau. Eu falei, então faz isso ontem, entendeu? Nossa, Faz isso amém. agora. Ele falou, irmão, eu vou fazer e tal. Eu não tive mais notícias dele, mas desde aquele dia eu passei a orar por ele, sabe, Deus? Amém. Amém. Esse, Não foi coincidência, né? nossa. Deus lá atrás já providenciou que ele estivesse perto de você, depois agora, né? Então, você vê a consequência, cara, dessas decisões, né? Desses ensinamentos dos pais, né? Então, Tua mãe forçava os irmãos todos a irem pra igreja. todos, Forçava. não tinha isso. É isso que eu ia perguntar. Independente de idade. Não tinha isso. Tanto é, pastor, que os meus irmãos mais velhos, né? Cara, a maioria deles se tornaram pastores, Uau. entendeu? É isso que eu ia perguntar. Os 9, todo mundo cresceu na igreja, ninguém se desviou, Não, continuaram todo mundo no caminho. É, Caramba. quando me perguntam, tem que forçar meus filhos? Eu falei, enquanto eles estão debaixo do seu teto, você força ir na escola? Não força? Se tiver aqui no médico, eles não quiserem ir, você não tem opção, tem que tem ir. como, Então, você- é a casa do Senhor do mesmo jeito. É isso aí. E eu louvo a Deus, sabe, pastor? Porque, cara, esses ensinamentos ajudaram muito pra minha formação, cara. O evangelho, cara, não só me aproximou de Deus, não, cara. O evangelho abriu um caminho de conhecimento, de sabedoria, de querer ir além desse. Porque principalmente quando você nasce num contexto de muita pobreza, né? Igual eu vim assim, de muita pobreza, você dependia dos outros pra comer. Sua pra mãe vestir. trabalhava fora e cuidava de vocês. Como é que era? A minha mãe vendia farinha na rua, cara. Uau. Minha mãe vendia farinha na rua. Então, assim, ela vendeu o almoço para pagar a janta. Você entende? Mas esse contexto de igreja, de comunidade, né? Ajudava muita gente. Então, vira e mexe, a irmã trazia uma cesta, vira e mexe, o irmão falava assim, seu filho calça canto. Minha irmã, não importa. Vambora. Você entende? Então, assim, sapato, roupa e tal. Eu digo assim, a igreja foi tão importante na minha vida, na vida da minha família, né? Que ela não trouxe só vestimenta, comida, não, cara. Abriu um contexto de querer conhecer, de ingressar numa faculdade, sabe? De querer estudar, de querer saber mais sobre Deus e sobre o universo, que é o Tem mundo. muita gente que desassocia, apesar da palavra não desassociar. Mas você está falando que não só foi importante o encontro com Deus, que é fundamental, né? Mas tem gente que desassocia o convívio da comunhão dos santos, a igreja do Senhor, igreja, que é o cara. corpo de A Cristo. igreja. Deus age através da igreja. Justamente. Você está trazendo a tônica que foi importante para você esse convívio com a comunhão dos santos, com a igreja Com do a Senhor. comunidade, com a comunidade. Foi isso que nos forjou, cara. Foi isso que pra você ter ideia, a minha mãe aprendeu a ler, cara, ler na Bíblia. Uau! Entendeu? Então as irmãs ali, Modete, assim e tal. E a gente também, a maioria analfabeto, não sabia nada. Então, mas assim, minha mãe aprendeu nesse contexto. E aí foi ensinando pra gente, depois a gente foi estudar e tudo. Então,
isso levou a gente para além, sabe, da ignorância, porque esse convívio com a comunidade é como a Bíblia fala, pastor, é como o fogo afia o ferro, assim é o homem. Esse relacionamento, né, esse rela, esse... E a comunidade imperfeita, né? Com Imperfeita. certeza vocês lideram com pessoas Nossa, meu Deus. imperfeitas. É uma comunidade, tipo, não é o que a gente tem hoje, né? Sabe, às vezes eu fico vendo assim as pessoas, né, nesse contexto novo, nessa, sabe, reclamando da poltrona, reclamando do ar. Sai da igreja porque a poltrona, o irmão me olhou feio, né? O irmão tava com dor de barriga, poxa vida. Meu Deus, então eu fico olhando e falando, gente, por tão pouco, né, cara, a gente deixa de crescer. Né, crescer. Alguém que ignora a comunidade, cara, ele tá deixando de crescer. Amém. Ele tá deixando de ir além das impossibilidades. E eu falo para você, pastor, foi na comunidade, foi ali na comunhão dos santos que eu ingressei numa faculdade, foi na comunhão dos santos que eu arrumei um emprego, entendeu? Tava ali, o cara falou, rapaz, tem um pastor, tem um irmão aqui que ele tem uma empresa lá que tá precisando de funcionário. Eu falei, sério? Então vou lá nele. Eu conversei com ele, fui trabalhar com ele. Uau. Então, de lá ele falou, me ajudou a ingressar na faculdade, entendeu? Então, tudo isso, tudo na igreja, Amém. entendeu? Então, cara, como que você vê a importância da igreja na sociedade, Amém. sabe? Nos bairros, nas famílias, né? Então, alguém que ignora isso, né? Eu vou congregar de casa. Ô, meu irmão. Você me Que desculpa. base você tem. Você me desculpa, mas eu não... Tem gente que pensa que a vida cristã é para ser vivida como uma carreira solo, né? Não Deus, dá. em nenhum momento na palavra, pelo contrário, né? Deus ordena a sua bênção na comunhão dos santos. É na comunhão. Na igreja. Poxa. Eu vou te falar um exemplo assim, cara, que até a minha mãe usava muito. Ela falou assim, meu filho, se você tirar um dedo hoje, arrancar um dedo aqui, porque uma vez alguém falou pra ela aí, né? Eu sou igreja, né? A minha sobrinha falou pra ela, eu sou igreja. Ela falou assim, não, você não é igreja. Igreja é quando nós estamos na Você comunidade. É membro, Quando você tá sozinho, você é membro. Aí ela falou assim, se você tirar um dedo e jogar ele lá no quintal e falar assim, amanhã eu colo, não cola não. É isso aí. Então, você é uma família, né? Quando você tá junto, né? E- Se você tirar um braço do meu corpo, ele não deixa, ele não é corpo mais. Ele não é Ele corpo. é um cadáver, né? Justamente. A expressão que o Paulo usa, né? Essa expressão não é bíblica. Eu sou o corpo de Cristo. Não. O Paulo fala, você é membro do corpo de Cristo, né? Membro do corpo. Nós somos pedras vivas, né, no edifício que Deus está construindo. Tijolo sozinho não faz parede, não faz pedra, né? Quando nós estamos no vínculo da igreja. É né? isso aí. Interessante que em João 10, quando Jesus fala do eu sou o bom pastor, ele fala que a estratégia do lobo é dispersar a gente do rebanho. Meu Deus. Eu costumo falar que o primeiro sinal que a pessoa está se esfriando com Deus é quando ela se esfria na igreja, né? Ela deixa de participar do convívio, aí começa já a comparar, criticar, né? Começa a olhar o homem e não Deus, né? Aquele meme, eu vi um meme na internet, quem sai de igreja por causa do homem é porque não tá lá por causa de Deus. Porque a igreja é Exato. imperfeita, tira o homem da igreja, a igreja fica perfeita, mas Deus nos ama tanto que ele quis fazer o propósito perfeito dele através de pessoas imperfeitas Justamente. como nós. E é isso que faz a gente chegar onde a gente chega, né? Irmão, o cara fala assim, eu encontrei uma igreja, tipo assim, encontrei uma igreja perfeita. Irmão, então não vai lá que você vai estragar É ela. isso aí. Você vai estragar ela. Mas- Desculpa. Sem problema. Mas, Delino, quanto que foi, assim, aquele teu encontro com Deus? Que você fala, converti ali, foi tal experiência, como que isso aconteceu? Olha, comigo foi bem paulatino, assim, né? Eu acho que na adolescência, eu, por estar sempre envolvido, né, esse trabalho de igreja, aí tive que liderar ali, ministério de adoração e tudo. Isso foi tão, assim, natural na minha história, né? Porque eu estava ali envolvido, um dia assim que nós fomos, eu acho que num acampamento da igreja, e ali o povo teve no encontro, né, uma oração para a juventude, todos que estavam inseridos naquele contexto, para receber batismo com o Espírito Santo e tudo. Cara, eu tava lá no meio. E eu falo, Deus, eu desejo, quero ser uma bênção, sabe? Rapaz, e naquele dia eu tive um encontro pesado com Deus, tanto a nível de espírito quanto a nível de palavra, sabe, também. Me deu desejo
eu saí daquele encontro ali com desejo de ler Bíblia, de, sabe? Quantos anos, mais ou menos? Eu devia ter uns 15 anos, Uhum. né? Uns 15 anos, assim, 14 para 15, então, e isso para mim ali foi quando a chama acendeu, né? E eu já ajudava ali na igreja, né? Vamos falar assim, já fazia parte do contexto Uhum. musical da igreja e tal, mas assim, eu não tinha aquela chama. E aí quando eu participei desse encontro ali da igreja, foi assim, foi onde, vamos falar assim, onde Deus acendeu a chama do avivamento Amém, dentro de mim. amém. E aí eu quis, sabe, entender mais, ler mais sobre Deus, entender mais quem foi os pais, sabe, do evangelho. E isso foi demais para mim. E a partir daí, cara, foi quando eu comecei a escrever. Assim, eu bem com 8, 9 anos eu gostava muito de escrever textos, né? Mas com 14, 15, foi quando eu comecei a escrever músicas de verdade mesmo. É isso que eu ia perguntar. A tua história com Deus na igreja é extremamente ligada com a história com a música também, né? Sim. Como é que começou aí o teu despertar musical e tudo mais? Então, ali aí já volta pro berço ali, né? Quando os meus irmãos começaram a trabalhar, que eles são mais velhos que eu, aí minha mãe ficou sem músico, né? Aí, Na igreja, aí né? ela falou, se vira, aprende. Aí eu aprendi ali com meu irmão e tal, a tocar violão. Qual que é a faixa etária dos seus irmãos, assim, em relação a você? 2, 3 anos? São 4, 5 anos, né? O mais velho é 5 anos mais velho que Não, você. o mais velho é mais velho mesmo. A minha irmã tem uma distância bem grande, assim, tipo, são 16 anos Uau. mais velho que eu. Então, eu, nesse contexto, né, o meu irmão mais velho precisou trabalhar, e aí os outros também foram indo trabalhando, inclusive meu irmão trabalhou ali no Mercado Globo ali, Sim. né? E aí eu tive que ficar com a minha mãe lá, tocando pra ela, né? E aí fiquei. Foi pela Foi necessidade pela ali, né? necessidade, né? Aí com 16 anos eu vim pra Goiânia pra trabalhar, e aí morava em Campinas lá, né? Morava com um amigo, e aí comecei a trabalhar numa empresa ali perto do Padre Pelágio. Mas nesse intermédio, né, na minha igreja lá, antes de vir pra cá, eu já liderava o louvor. Que legal. Já né? ministrava, já Já- cantava. Já ministrava, já cantava, mas assim, não tinha muita noção, né? A gente fazia o que sabia, né? Não tinha muito conteúdo, não tinha muito acesso, né? Mas nasceu ali. Às vezes tinha uma necessidade, fazia ali eu mudava os ritmos das canções e tal, isso era bem legal e tal. E aí quando eu vim para Goiânia, né? Eu comecei a congregar ali em Campinas e, às vezes eu fazia parte dos adolescentes ainda. O pessoal fazia congressos e aí às vezes não tinha uma música com nome. Aí eu falei, não, vamos escrever uma música. Ah, sempre tem, né? O tema, né, do evento ali, do encontro, né? Caçava uma música assim pra encaixar. Falei, Foi ali não, que você começou a compor mesmo? Foi nessa? Por conta assim, dessa necessidade da igreja. Ó. justamente. Que legal. Aí fazia música e tal. Aí teve um amigo na época que tava começando esse negócio de gravação. Aí ele, pô, queria uma música e tal. Eu falei, cara, tem uma música aqui. Mandei uma música pra ele, né? E ele gravou também. E aí começou, cara, fazer um monte de música, assim, pra compartilhar com os amigos, né? É, porque o Delino, quem te acompanha sabe, né? Você, além de ser um ministro, de ser É bondade de Deus, né? você é um baita compositor também, né? Tem canções aí que muita gente canta, né? Então começou numa necessidade da igreja, ali Justamente. servindo na igreja. Justamente. Que legal. Depois disso, você chegou a estudar música em alguma escola de música ou Sim, foi tudo... Aí eu fui aprimorando, né? Eu passei ali no Gustavo Ritter. Eu também estudei lá. Estudei. Ó, nossa história, a gente passou nos mesmos lugares, viu, Deli? Eu estudei no Gustavo Ritter um tempo, depois eu fui na orquestra da igreja, né? Eu tocava baixo acústico e às vezes fazia guitarra. Então, violão, guitarra, eu sempre gostei, né? De instrumento de corda. Que legal. E aí, ajudando ali nos jovens também, no sábado, né? Violão, guitarra. E quando tinha os cultos de Santa Ceia da igreja, eu tocava na orquestra. Então isso aí fortaleceu bastante. Depois eu Na fui... época você estava na Assembleia de Deus, Ministério Campinas, Bispo Ides, né? Justo. A equipe. Então lá no início, assim, bem no início mesmo, assim, eu servi ali, foi um tempo muito especial. Inclusive eu tenho uma gratidão muito grande pelo bispo, né? Amém. E quando eu fui sair de lá, eu falei, bispo, ó, você pode ter certeza que
jamais vou esquecer tudo Amém. que o Senhor e essa igreja semeou na minha vida. Então, as marcas estão aqui, né? Então, Amém, é amém. impossível esquecer, né? E a gente tem que olhar para a história com esse senso de gratidão, né? Você Então, liderou o louvor lá, a equipe de louvor? sim, Como é que foi? eu comecei nos adolescentes, liderando adolescente, né? Aí tinha outros líderes comigo, mas eu comecei nos adolescentes. Aí depois, mas eu já fazia parte da equipe. Aí depois fui liderar a equipe de louvor da igreja, a segunda equipe ali, depois da Elza, né? E aí fiquei ali um bom tempo liderando com o Léo, com os meninos e tudo. Depois fui liderar jovens, consumi um pouco mais, né? Aham. E foi benção também, né? Criamos vários projetos. Eu vejo que até hoje tem projetos ali que a gente Amém. fez parte ali na criação, né? Isso é bacana demais. E sempre levou. E como é que começou a carreira musical, vamos se dizer assim? Como é que começou a gravar CDs e etc? Então, ali no Ministério de Jovens, né? No sábado, né? O pastor ia fazer os congressos e eu já tinha. Eu criei algumas músicas ali para os adolescentes que elas tocavam na igreja. Que elas ficaram assim tão bacanas e tal. Os adolescentes na época tinham a Docas, né? Chamada Sim, Santidade. sim. Aí Até nós- hoje, né? Aí nós. Esse nome se deu por causa de uma letra, Que legal. né? Então foi bem bacana assim a gente poder contribuir com essa história, né, inteira, porque Amém. e aí o pessoal no sábado às vezes, né, canta aquela música sua, nossa, aquela música é linda demais. Não, aí eu já tinha palavras de Deus sobre isso, né, sobre ministérios e tal, mas eu tinha muito medo. Uhum. Tinha muito medo, assim, falar, cara, viver disso, meu Deus. Uhum. E eu já tava namorando e tal, queria formar, de construir uma família, trabalhar. Você fazia faculdade de quê na época? Eu fiz contabilidade, né? Contabilidade. Oh, uau! Fiz Chegou a formar, não? Não, não formei, não. Mas eu fiz. Mas estudei na Faculdade de Araguaia ali no. Que Aham. legal. Na época tinha um grande amigo fazendo a gestão lá, que era o Everton. Uhum. Me deu um desconto bom, viu? Porque se não fosse ele, não dava, não. Viu? Amém. Aí, bispo, nasceu ali, né? E aí, cara, eu recebi várias palavras de Deus. Amém. E aí eu fiquei assim, entre a palavra de Deus e querer o que a minha vontade, né? E eu falei, cara, vou ouvir a voz de Deus. Então, eu deixei as coisas que eu estava fazendo, né? Embora era o meu sustento. Passei um tempo assim de sendo provado por Deus, né? Que isso faz parte do processo. E encarei o ministério mesmo, né? Entendendo que Deus havia confiado em mim um chamado. E aí nasceu. Começamos tímido, né? O processo tímido, mas depois Deus foi fazendo coisas assim que Qual foi o primeiro CD gravado? o meu primeiro CD foi o Que Amor é Esse, né? Lá no início, né? Eu regravei algumas canções. Muita gente te conheceu na época que você fez aquela participação com o Thales, gravou o DVD. Na verdade, o primeiro CD não foi esse, foi Casa do Oleiro. Aham. O primeiro CD foi Casa do Oleiro. E aí depois eu fiz o Que Amor é Esse, que quando o Thales me chamou. Foi aquele CD mesmo? Aquele CD. É. Entendeu? O Thales me Ele convidou. estava num momento também de muita expressão no país. Justamente. Né? O Thales me convidou para participar do DVD dele e tal, o ID para mim. Ali eu já tinha zerado a vida para mim. Porque assim, Deus levantou o Thales numa dimensão tão grande. É. E ele, de fato, ele foi e é até hoje, né? Foi uma referência grande para a formação ali da minha vida musical. E eu falei, cara, o cara tá me chamando, cara. Como é que você já conhecia ele? De onde que ele te achou pra fazer esse convite? Então, uma vez eu tava lá no Guilherme, né? E ele tava aqui, veio que tinha uma parceria com a marca aí, né? O Guilherme Batista, inclusive, participou do episódio, Participou, viu? né? Pessoal, clica aí, ou se você tá ouvindo no streaming aí, vai aí no primeiro episódio nosso, foi com o Guilherme Batista. Foi. Não, então começou em alto nível. É, isso aí. Foi mesmo. Aí, bispo, o Guilherme falou, cara, o Thales vai estar aí. E eu sempre acreditei, cara, nas oportunidades, sabe? Às vezes eu fico vendo nos dias de hoje, as pessoas, elas deixam as oportunidades passar assim de uma forma tão... Sim. O meu ministério foi criado debaixo de oportunidade. Eu nunca deixei, sabe? Ah, tem um congresso ali, vai lá cantar uma música. Ô pastor, posso ir lá cantar uma música minha? Aí ele, Amém. não, pode, vem. Eu ia, cara. Amém. Eu, na época, não tinha condição, irmão. Eu ia a pé, não importa, eu ia. Amém. Chegava lá e era muito especial. Então, eu fiquei sabendo que o Thales estava lá, eu fui.
Aí chegou lá, ele, pô, o Neguinho canta bem. Ele brincando, né? Aí passou um tempo, ele pegou meu contato e tal. E um dia, eu acho, eu não me lembro muito bem a história, ele falou, cara, eu tava aqui ouvindo uma música sua. Que amor é esse? A música é sua. Eu falei assim, é. Ele falou, cara, que letra que é essa, mano? Eu tô aqui com a Dani, nós estamos chorando, cara. Sentindo a presença de Deus através dessa música. Eu te fazer um convite pra você participar comigo do meu DVD, o ID. E aí, eu falei, cara, não tô nem acreditando. Sério, eu quero que você vá comigo e tal. Meu Deus, eu falei, meu Deus. Eu falei pra minha esposa, amor. Cara, compartilhei, fizemos um barulho assim, sabe? E fomos lá e ali Deus virou uma chave assim no meu Você não ministério. tinha contrato com gravadora, Não, nada, não tinha, nada não ali. tinha nada, né? Nem viajava muito ainda. Não, nem viajava também. E ali foi Deus usou muito o Thales assim para virar uma chave na minha vida, principalmente de conhecimento musical, Sim. entendeu? Porque o Thales, ele veio de uma escola secular, Uhum. né? E para ele aprendeu muita coisa interessante, né? Musicalmente falando, né? Que isso aí você não aprende na faculdade nem nas escolas de música. São coisas que a experiência dá. Então, quando ele foi gravar o ID, eu fiquei uma semana lá com ele. Uau. Fui em todos os ensaios, eu participei, eu vi como que funcionava, sabe? E então, assim, Uma mentoria mesmo. uma cortina foi aberta. Eu enxerguei o universo musical ali, como que funcionava tudo, sabe? A parte, sabe, de logística interna, como você gravaria um DVD e tal. Ali pra mim, tanto é que anos depois eu dirigi meu DVD, eu gravei um DVD. Que legal. Então, eu louvei a Deus assim. Isso foi em que ano? Eita, rapaz, acho que foi em 2010. 10. Foi 2010, né, que eu tive a oportunidade de ir lá e gravar com ele, né? Uhum. E foi muito marcante pra mim. Eu levei minha mãe, sabe? Que legal. Foi muito legal. Minha mãe ficou muito feliz. Eu honrei ela lá e tal. Então, assim, foi minha primeira grande experiência, né? E dali começaram a surgir outras coisas, assim, especiais. E abracei mesmo, sabe? Abracei. O ministério começou a ganhar uma conotação, né? Reconhecimento do trabalho que a gente estava fazendo, né? Alguns artistas, quando o Thales gravou minha música, depois a Estela gravou música minha, a Aline gravou, o próprio Thales, o Nani Azevedo e tantos outros cantores, A assim. Midian recentemente. A Midian, né? Mas assim, eu acho que eu tenho mais músicas com anônimos do que conhecidos, né? Mas assim, muitos nomes da música, né? Veio até mim através... Como compositora. Como compositor, veio até mim. E isso acabou que fez com que o ministério crescesse ainda mais, né? Amém. Vamos explorar um pouquinho sobre essa onda do compositor aí. Você começou a compor ali com 16 anos, numa necessidade da igreja. Como você se aprimorou? Como é que funciona a composição para você hoje? Você compõe muito ainda? Você dedica tempo a isso? Fala um pouquinho conosco. Bicho, composição pra mim é vida, de verdade, assim, eu tava até brincando com o menino ali, né, que de vez em quando, assim, você vai lá pegar um chinelo, Deus fala assim, você quer uma música, filho? Não, Deus, só pegar meu chinelo aqui mesmo. É o tempo todo escrevendo. Eu gosto bastante de escrever. Inclusive, eu tenho, futuramente eu vou lançar algumas obras aí, né, Sim. livros, né, que eu sempre gostei de escrever mesmo. Então, com certeza ia edificar muita gente. Eu tenho muito essa veia da escrita. Então, a composição para mim é um ministério, né? Ela é um ministério que vai para além da arte, né? Mas como você enriquecer uma letra, como você buscar fazer isso de forma contemporânea, isso cabe muito pesquisa, estudo, né? Então, é que você tem música aí que foi cantada por gente que tava no groove, no pop, no pentecostal, vai num leque enorme, né? Justamente. E então, assim, quando eu percebi que a música ela doutrinava também, como diz Ricardo Wesley, a música doutrina, eu comecei a mergulhar bastante na Bíblia para extrair, tentar contemporaneizar as histórias, né? Histórias bíblicas e tal. E aí, cara, eu comecei literalmente, eu pegava o texto ali, abria, aí eu começava a escrever
música em cima, assim. Mas aí, como que você transforma isso? Você pega aquela parte histórica e faz ela se tornar contemporânea, né, para as pessoas. Então, eu acho que é a parte mais difícil, assim, né? Porque, como diz um grande autor, se o simples fosse fácil, já teria feito outro parabéns para você, né? Mas, nesse contexto, para mim, a música, ela nasce, assim, de forma muito natural, intencional também, né? Porque durante muito tempo, até aqueles que estejam nos ouvindo aí, durante muito tempo as pessoas diziam, não, eu oro aqui, desce e tal. Vai um download assim. Cara, a música sim é espiritual, mas ela também tem o lance da transpiração. Então, a Bíblia diz que Daniel pelos livros, né? Foi pelos livros. Então, com a gente não é diferente. Como que você vai escrever se você não tem informação na sua mente? Sim. Então, eu abri a Bíblia como eu abro até hoje, e às vezes eu quero falar sobre um aspecto, um texto, eu vou ali naquele livro, pesquiso sobre ele, e vejo e pego essa história e começo a compor. E isso, né, quando você canta a palavra, né, isso acaba trazendo uma força ainda maior. Então, eu de manhã, quando acordo, às vezes eu tenho uma melodia na cabeça, às vezes eu termino aquilo que eu comecei, né? Eu estou sempre escrevendo. E a música... Quando vem a melodia, que você faz? Já grava na hora? Já pega o celular, já tem milhares aqui. Ontem à noite eu estava compondo, né? Que legal. Ontem à noite eu estava compondo. Ontem à noite a gente estava fazendo, eu chamei um amigo, então a gente fez 3 músicas ali pra gente fazer um projeto e tal. Então, assim, é minha vida, né? Eu tô sempre dedicando à composição. E acontece de forma intencional. Por quê? Se você esperar que o seu espírito, ou até mesmo o seu corpo, né? Fala, vai lá compor. Você nunca vai, irmão, porque você vai sempre estar fazendo alguma coisa. Então, eu sempre faço isso de forma intencional. Então... E quando tem aquele chamado bloqueio criativo, que o negócio não vai mais? Não, aí eu cancelo tudo, o bloqueio criativo acontece diariamente, né? Sim. Porque você mente... continua... Não, aí eu descanso a letra, né? Então eu dou um stop ali. Deixa na aljava. Justamente. Eu deixo tudo gravado, né? Deixo tudo gravado e aí sabe que uma coisa que eu faço bastante? Aí eu vou ouvir música, né? Que é uma coisa que seu cérebro fala assim, ai, que bom. Você entende? Então, você descansa, liga, né? Você vai descansar seu cérebro, vai ver outra coisa e tal. Às vezes ali quando você dá essa estafa, né, vamos dizer assim, você tá vendo uma coisa boa, ali você tem uma ideia, você vai lá e termina. Amém. Você entende? O que você havia começado. Então a composição tem o lado espiritual, com certeza, como para elaborar uma mensagem tem, Sim. Mas tem um lado natural, tem a transpiração, tem o estudo, tem a busca, né? Justamente. Tem muita gente que quer só espiritualizar, mas na verdade esse espiritualizar é sentimentalizar um negócio que não é bíblico, pelo contrário. Quem busca, encontra. Se você não buscar, não vai encontrar, né? É desse jeito. Então o processo aí, grande parte do processo criativo aí é a transpiração mesmo. Justamente. Sempre lendo uma obra ou outra, sabe? Para você ser inspirado, para você lembrar, né? Você ter alguma coisa para dizer, não só aquilo para falar. Então, eu sempre tô aqui pesquisando e eu entendo assim, como eu disse para você, para mim é um ministério, entende? Para mim é um ministério. Então, por ser um ministério, eu dedico nisso, entendeu? Eu dedico. Agora, de um tempo para cá, a música ela deu uma esticada, né? Então, eu estava até falando com um amigo ontem que eu tinha algumas músicas lá na MK, eu precisei soltá-las, mas não era o que eu queria. Porque depois daquilo, eu contemporaneizei muita coisa, sabe? A gente tem uma tendência hoje musical, apesar de ter uma identidade, mas existe uma tendência. Então você tem que estar atento a todas essas curvas, né? Tem a originalidade do artista, do compositor, mas tem umas ondas também, né? Você tem que saber surfar na onda, né? Justamente. A gente sabe que querer realizar vem de Deus, né? Se essa onda veio de Deus, né? Você não vai perder essa onda por quero ser autêntico. É ignorância, é ignorância, né? Se a pessoa tentar bater de frente com aquilo que Deus está fazendo, não dá, entendeu? E uma coisa assim, principalmente na composição, cara, que eu vejo aqui no Brasil, essa espiritualização e tal, mas cara, a gente tem que ser intencional. Sim. Entendeu? E isso, se você olhar a vinda de Cristo, né, na Terra, todos assim, tudo, alguém tentou impedir ele um dia, falou, não,
deixa eu te falar, eu sei que eu tenho que ir para lá. É. Se eu não for para lá, não vai acontecer. Então, a gente tem que ser intencional. Então, a composição, para mim, ela é intencional. E o que eu posso fazer é andar em... Agora mesmo eu tô no jejum de Daniel. Amém. Nós também, né? Curiosamente, coincidentemente. Pois é, nós estamos no jejum de Daniel, né? Tô aqui orando, santificando e tudo. E nesse contexto a gente tá também escrevendo, né? Agora eu não posso espiritualizar um processo, né? Que precisa ser intencional, né? E essa onda das versões americanas aí que lançou lá, conta 7 dias, já tem alguém traduzindo Não, aqui no nem Brasil. 7 dias, não. É mais rápido. Eu tenho duas visões com relação a isso, sabe, pastor? Eu acho que a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito, né? Porque o que eles fazem lá também é muito legítimo, né? E, querendo ou não, hoje nós estamos debaixo de uma grande influência americana. Sim. A música brasileira, né? Eles têm uma certa facilidade para construir o congregacional, né? De uma forma muito simples, né? Eu tava vendo o Stephen Furt falando daquela música A Bênção, né? Que é o pastor da Elevation Church. Elevation. Então, assim, o cara tava no altar e falou assim pra Karen Job, pregando sobre família. Olha aí, que o Senhor te... Aí o marido dela, te abençoe. Aí depois saíram ali mesmo e construíram a canção, né? Então eles têm essa facilidade do congregacional. O Brasil tem essa diversidade. Então você chega aqui em Goiânia, você vai encontrar um worship, né, mais brasileirado, vamos dizer assim. Aí você vai no Nordeste, não tem um worship. Lá é um baião, entendeu? A igreja, domingo à noite, sanfona. Você fala, Jesus, eu tô onde eu tô, Jesus? É Brasil ainda. Entendeu? É Brasil. Mas, então, assim, eu acho que é muito interessante, sim, a gente compartilhar essa cultura de fora, porque eles são bênção de Deus. Mas também é importante também a gente valorizar a nossa cultura, né? Sim. O nosso jeito de cantar e tudo. Mas eu vejo bastante a galera fazendo versão, mas eles cantam como brasileiro, isso que importa, né? Amém. Então, não vamos menosprezar também o que Deus está fazendo aqui. Né? E tem promessas, né? Que o Brasil vai ser um celeiro, não só missionário, mas também de canções, né? Recentemente eu tenho visto muito a música do Vilas Boas aí, assim, já chegou lá. Ministros cantando, e muita gente não sabe que é daqui. Por exemplo, tem aquela música Waymaker, que a Soraya Moraes traduziu, que é de uma nigeriana, né? Não sei se você sabe, né? Que canta demais também. Pouca gente do Brasil sabe que ela não é americana, né? O pessoal acha que é da América, né? Ou seja, né? Não só dos Estados Unidos e Austrália, aquele eixo Deus tem feito, trago canções aí que tem abençoado o mundo. Mas tem algumas canções suas aí que marcaram, né? Até hoje marca. Vamos aí, falando de composição, como é que foi o processo aí de composição do Deus é Deus, né? Deus é Deus, não, cara, Deus é Deus pra mim é falar da minha história. Pô. Eu vou contar bem rápido, que eu sei que... E foi talvez, não, Que Amor é Esse também foi uma música que virou a chave. Depois fala aí dos dois. Foi rápido, foi um download, foi um processo, assim, demorou anos. Eu tenho um problema. Se eu começar algo, eu tenho que terminar. Então, assim, por exemplo, ontem... Uma qualidade, né? ontem mesmo, o amigo meu que tava compondo comigo, ele, cara, eu tenho que ir embora. Eu falei, mano, nós temos que terminar. Não vamos deixar essas músicas aqui, não. Vamos terminar elas. Então, assim, eu tenho esse problema. Eu tenho que terminar. Se eu começar um negócio, eu tenho que terminar. Então, Deus é Deus, como que nasceu? Um dia, pastor, isso aqui fala da minha história. Um dia, cara, nós estávamos passando muita dificuldade ali na nossa casa. E minha mãe, com aquelas reuniões de igreja e tal. Eu falei, mãe... Eu cheguei da escola, falei, mãe... Aí tinha gente ali na sala e tal. Falei, mãe, o que a gente... bem no Natal, cara. Os amigos ali, já com roupa nova, aquela coisa. Aí tinha umas pessoas ali na sala. Eu falei, mãe, o que adianta a gente ser crente? Que de vez em quando dá aquelas... Eu nunca me desviei do evangelho, mas, cara... Eu falei, cara, o que adianta, cara? A gente tá aqui servindo a Deus, passando uma luta, cara. Não sai toda vez, assim, vivendo essa escassez, vivendo esse tempo difícil. Você não era casado ainda? Não era. Eu era pré-adolescente, né? E eu falei, mãe, o que adianta a gente servir a Deus aqui? E a gente tá sempre precisando, sempre, sabe, uma dificuldade. Por que eu fiz essa pergunta para ela?
Porque é o seguinte, cara, eu cheguei na escola, meus amigos estavam todo mundo com roupa nova. Uau. E assim, minha mãe não tinha condição de comprar, de jeito nenhum. E eu, nossa, sabe, não, eu queria ter também, eu queria ter a oportunidade de comprar um tênis e tal, e ficar bonitinho como eles. Só que eu falei, nossa, aí eu fui e falei pra minha mãe, do que vale? A gente ficar aqui servindo a Deus, a gente vai pra igreja todo dia e tal, tal. Aí, cara, minha mãe falou assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Minha mãe sempre foi muito ética, assim, mesmo sendo brava, minha mãe era nervosa. Aí ela falou assim, ó, nós não servimos a Deus pelo aquilo que Ele pode dar. Amém. Nós servimos Ele pelo que Ele é. Uau. Cara, aquilo ali, foi, cara do céu. Eu era pré-adolescente, cara. E isso aí acompanhou minha vida inteira. Então, quando eu vim morar sozinho aqui em Campinas e tal, eu trabalhava, meu salário mal dava pra pagar o aluguel e a faculdade. Entendeu? Pegava o eixão, eu rodava até chegar lá no centro, lá pra... Então, eu ficava, cara, meu Deus do céu. Muitas vezes, cara, me dava vontade de chorar. Você voltar tarde da noite de eixão, ficar esperando o ônibus ali um tempão, sabe? Aquela dificuldade, irmão, só no miojo. Não, a comida daquela época era o miojo, entendeu? Com todas as dificuldades, mas eu lembrava, cara, eu não adoro a Deus pelo aquilo que Ele pode dar. Eu sirvo Ele pelo que essa mensagem ficou na minha mente a vida inteira. E um dia, eu tô lá bem escrevendo, eu lembrei dessa frase da minha mãe. Aí eu fui lá e escrevi, né? Você estava buscando compor algo. Eu tava compondo, bem intencional. E aí, quando eu lembrei dessa frase, eu lembrei de Abacuque, cara. Eu falei, cara, Abacuque. Aí eu fui lá, li todo o texto, li. Falei, nossa, Deus falou para Abacuque que ele ia castigar eles através de um povo que eles não queriam e tal. E eu fui entendendo melhor e tal. Cara, quando tive a expertise ali, eu falei, rapaz do céu. Quando Abacuque falou assim, ainda que a figueira não floresça, né, haja fruto na vida, mesmo que ele falasse assim, Deus, se o Senhor fizer, beleza. Não. Entendeu? Vou me alegrar do mesmo jeito. Eu vou me alegrar do mesmo jeito. Então, aí eu fui fazendo ali isso. Pô, se Deus fizer, Ele é Deus. Aí nasceu ali. Aí eu escrevi essa parte, eu não adoro pelo que Ele faz primeiro, porque minha mãe falou isso aí. Eu adoro pelo que Ele é, né? Aí eu falei, cara, preciso de uma base, né? Tem que ter um contexto aqui para tudo isso. Aí eu tava no aeroporto um dia. Isso, eu fiquei assim uns 3 dias pensando só sobre essa música. Eu igual falei assim, eu tenho tique, eu tenho que terminar. Você já estava no ministério, já estava viajando, já tava... Não, eu fui fazer uma viagem, né? Mas não era cunho de ministerial. Ali eu encontrei um cantor, né? Que me conheceu e falou, rapaz do céu, tem uma música que você escreveu pro menino lá em BH, cara, que essa música virou lá na cidade. Eu falei, sério, mano? Falei, cara... Aí ele falou pra mim assim, só que você tem que tomar cuidado. Eu falei, que foi? Cara, porque você fica dando música pros outros, o pessoal vai ficar conhecido e você não fica. Aí, rapaz, eu pensei... Aí eu já tava com essa música, né? Aí eu pensei, não, mas eu falei pra ele, não, fique em paz, cara, que se Deus fizer, Ele é Deus. Ele foi embora, eu falei, eu vou colocar isso aqui na letra. Aí eu coloquei, se Deus fizer... Aí quando eu vi, cara, a música já tava praticamente pronta. Eu vim pra... Olha, pra você ter uma ideia. Melodia e letra. Já tava com a melodia. Eu voltei, cheguei no dia da vigília da nossa igreja, que era lá no porão. Chegou no porão, eu cantei essa parte aqui, ó. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Cara, o pessoal foi levantando e cantando essa música. Aí, 10 minutos cantando só essa parte, só que... Aí eu não adoro pelo que Ele faz. Eu tinha escrito só um pedacinho, né? Aí ali eu finalizei ela. Terminou o culto. No culto. Uau. Eu finalizei ela. Então, assim, você vê tanto que a igreja é importante, né? Finalizei a música e tal. Meu, e todo culto tinha que ter ela. Pessoal, mas assim, não tava gravado, não tava nada. Era só na nossa reunião de oração ali mesmo. Então, essa música começou lá com os ensinamentos da minha mãe e tal. Essa forma de viver a vida, né? De sempre entender, irmão, que o que Jesus disse pra gente é uma verdade. No mundo a gente vai ter aflição e tudo. Mas a gente precisa ter bom ânimo, né? Amém, amém. E nasceu essa música assim, nesse contexto aí.
E Delino, você é um dos poucos goianos, eu creio que ministro do Evangelho, ministro de Louvor, talvez seja o único mesmo, que chegou a ganhar um Grammy, né, cara? Como é que foi essa experiência aí? Acho que foi 2017, 16, que ano que foi? Foi 2019, né? 19, pô, errei nos dois. Não, isso aí já faz parte do cristianismo. Ninguém tem dom de adivinhação. Pastor, então eu também, assim como muita gente se encanta com isso, eu também fiquei encantado, né? De verdade, hoje, né? Já tinha sido indicado antes, não? Nunca havia sido indicado. Algumas pessoas que faziam parte da academia falou, cara, porque ali você é avaliado por parte técnica e não Sim. espiritual, né? Esse foi um disco que o Eli produziu, né? O Eli Soares, ele produziu esse disco para mim, Guarda Meu Coração, e eu falei, cara, eu tenho algumas músicas aí que poderia ser indicado, né? E não foi, mas é justamente a música que eu mais que fala mais comigo, né? Que é Guarda Meu Coração, essa música que fala muito comigo. E eu falei, nossa, cara, que bênção. Quando eles me ligaram, eu achei que era trote, de verdade. Eu tenho um amigo meu, eu falei assim, para de graça, mano, para de fazer graça. Não, cara, você foi indicada, mano. A menina, você foi indicada. Eu falei, não, gente, vocês estão de brincadeira, para de graça. Aí, você não estiver acreditando, eu vou desligar. Eu falei, não, então é verdade. Ô, Bispo, foi muita coisa assim. Cara, eu fui avisado tipo uns 30 dias antes. Só que eu não tinha passaporte, eu não tinha visto. Não tinha visto, cara? Não tinha visto. 30 dias? 30 Uau. dias, eu não tinha visto, cara. Eu falei, mano, deu ruim. Aí tá, eu falei, cara, já tô feliz demais, só de ser indicado, porque isso já é uma benção. Ah, tá doido. Aí o pessoal, mas não sei o que lá. Eu falei, irmão, não sei o que aconteceu, irmão, não quero saber, eu já sei que eu vou estar lá, irmão. Amém. Aí fui tirar o visto, cara. Eu já tinha sido negado uma vez. Não. Nunca tinha ido pra América. Nunca tinha ido, negou de novo. Uau. Você acredita que negaram de novo? Faltando, sei lá, 28 dias negado de novo. Que isso, cara. Eu falei, meu Deus do céu. Mesmo com pedido, assim, com Mesmo com estando lá indicação com a do Grammy e indicação tal. do Grammy, negaram. Que isso. São características imigratórias. Só que no dia que eu fui lá, eu percebi que o oficial consular, ele olhou assim, olhou minha pasta assim, ele abriu só um pouquinho assim. Não, e jogou assim. Falei, nossa, ele nem analisou. Rapaz, eu voltei lá no meu agente, que era perto. Falei, cara, o oficial consular nem analisou. Ele falou, então, tem uma forma aqui, cara, mas porque assim, quando você é rejeitado, aí é só depois Sim, de um tempo, né? de um tempo. Eu vou tentar colocar um justificativo pra você voltar amanhã. Uau. Falei, mano, então. Aí tava uma aba lá pra voltar. Aham. Ele conseguiu marcar de novo aquele pra ir lá validar e marcar, né? Lá no. Uhum. Aí no dia seguinte, bispo, olha que doideira. Conseguiu marcar. Fui, marcamos. Voltei lá. Quando eu cheguei lá na embaixada, o cara. Senhor Delino, o senhor esteve aqui ontem. O que fazes aqui? Aí eu falei, eu estive aqui ontem, o oficial consular nem olhou meus documentos. Então eu acho que, no mínimo, seria olhar a documentação. Ela não olhou. Ela olhou para a pasta assim. Eu falei, é verdade. Eu falei assim, então seria. A minha esposa também me ajudou muito. Eu falei, seria interessante vocês olharem. Eu falei, eu fui indicado ao Grammy, entendeu? Eu tenho a carta, tenho tudo, tá aqui. Entendeu? Eu não tô querendo ir lá no seu país para morar. Eu recebi uma premiação que vai ser. Eu recebi uma indicação que vai ser lá. Aí ele pegou, todo mundo foi embora. Só ficou eu e minha esposa lá. E ficou esperando esse tempo Esperando. todo? Mano, foi uns 30 minutos eles analisando e tal, olhando. Aí realmente ele não. Pedimos perdão e tal, realmente. Uau. Foi aprovado, seja bem-vindo, aquela coisa toda. No lugar da vergonha, Deus tem dupla honra, né, cara? Glória Aí, a Deus. bis, graças a Deus, o visto chegou a tempo. Se Conseguimos. tivesse desistido, hein? Até pra ir pro Grammy teve que ter Não, uma tem- turbulênciazinha. Né? Entendeu? Chegamos lá em Las Vegas, bicho, Uau. o lugar assim, é encantador, né? Tudo, né? Apesar de ser um Lugar meio- lugar que precisa de um encontro com Deus, Sim. né? Eles falam que é a cidade do pecado. É a cidade né? do pecado. Então eu vi ali, fiquei assim, feliz de estar ali, cara, representando
O Brasil, É um representante. monte de influência mundial, né? Se você falar Justamente. sobre os montes de influência, sobre o monte da arte, ali é o topo mundial. Ali que a gente tem que ser luz e É influenciar. a maior premiação da música, né? Então, Mundial. eu falei, Jesus, só de eu estar aqui já tá bom. Aí no dia lá da premiação, cara, eu fiquei muito feliz, assim, emocionado com tudo, né? Meu, quando ele falou assim, e o ganhador é guarda meu coração, cara, eu falei, meu Deus, não, Glória a Deus. não tinha nem perna pra ir. O cara, o Laudeli, um amigo meu que ajudou a gente, assessorou tudo, ele me deu um empurrão e falou, meu filho, vai embora. Corre, Bill! Né? E aí eu fui, cara, assim, Glória a e no, Deus. no trajeto ali, cara, eu senti tanto Deus falando comigo, assim, sabe? Eu sei que para muitas pessoas é uma coisa, assim, inatingível, né? A forma de pensar, mas eu tive esse sonho um dia. Uau. Eu era adolescente, cara, na música, e eu falei, um dia eu vou... Eu não sabia o nome do prêmio, mas eu falei, um dia eu vou ganhar essa taça. E Aleluia. aconteceu, entendeu? Aconteceu. Mas sabe, bispo, eu tenho um testemunho sobre isso. Cara, poucos dias antes eu recebi uma proposta, antes de escrever Guarda Meu Coração, eu recebi uma proposta muito, assim, tentadora. Mas nessa proposta, eu tinha que desviar o meu coração. E aí, quando eu tava pensando ali, eu ia ficar rico, cara, muito rico. Cara, esquece tudo. Eu ia ficar rico, cara, assim, naquela proposta. Mas era uma coisa que me tirava dos princípios. E aí, eu orei a Deus e falei pra pessoa, assim, eu não vou fazer, eu não posso fazer. O cara ficou chateado e tal, eu falei assim, eu não posso. Quando eu terminei aquilo ali, eu comecei a escrever Guarda Meu Coração. Uau. Eu tava lendo a Bíblia ali e eu parei ali sobre tudo que se deve guardar. Sim. Então eu comecei... Provérbios 4:23, né? Justamente. Aí eu comecei a falar, cara, pai, eu não posso perder minha essência, nem querer viver de aparência, né? Pai, eu preciso viver o que a palavra diz e não esquecer das minhas raízes. Aí eu, pai, fui gerado na simplicidade e não posso viver de vaidade. E aí eu escrevi, guarda meu coração, não quero viver de aparência, não posso perder minha essência. Então essa música, cara, Deus me fez entender que quando eu rejeitei aquela proposta e falei, cara, eu prefiro ter o pouco, mas o pouco com Deus, Amém. sabe? Eu vi Deus honrando aquela ação, entendeu? Então, justamente a música Guarda Meu Coração, que eu achava que seria só a minha oração. Essa música é minha oração, todo dia eu faço, entendeu? Que é uma das coisas que me ajuda aí, tá? Que você sabe que não é fácil a caminhada musical, então eu falei, nossa, cara, que incrível isso. Eu vi Deus honrando o meu posicionamento ali. Amém. Então peguei aquela taça ali mesmo e falei, glória a Deus. Aleluia. Fiquei feliz de estar ali representando os brasileiros, os irmãos, Sim. sabe? Não foi por mérito. Os goianos, poxa Os vida. goianos. Rapaz, eu queria ter um piqui pra subir ali. É nóis, Goiás. Aí. Então, Mas assim, que fiquei benção. feliz, assim, né? E como é que foi pra contar pra tua família, tua mãe? Ó, levei minha esposa comigo. Eu Que- lembro das imagens. Eu falei pra Del assim, amor, você esteve comigo lá no Lava Sim. Jato, agora você vai comigo pra Las Vegas. Glória Teve a um Deus. período que eu trabalhei no Lava Jato e eu falei pra ela assim, eu falei, ó, tem coisa melhor. Você tem certeza, né? Que é isso que você quer pra sua vida? Eu disse pra ela, eu brincava assim, você tem uns partidos melhor aí e tal. Aham. Sabe, um dia ela falou assim, ó, eu tô te vendo no futuro, cara. Eu falei, então tá bom, já que você tá me vendo no Amém. futuro, então Mulher tá de bom. visão, né? É, eu falei assim, ó, você vai comigo. E ela foi comigo, foi bênção de Deus, eu pude honrá-la ali. E mais do que isso, né, pastor? Você honrar o nome de Deus. Quando Sim. você chega numa posição dessa, você poder falar para as pessoas, cara, que o que Deus é capaz de fazer na história de um homem, a partir do momento que ele entende, né, e aceita os desígnios de Deus. Então, eu não estava ali para simplesmente falar, gente, eu sou bom nisso que eu faço. Não, cara. Não, ok. Ali era muito mais do que isso. A gente estava numa comunidade de pessoas que a maioria ali não conhecia Deus. E eu pude levantar a bandeira de Jesus ali. Amém. Agradecer a Deus, falar que Deus me colocou ali naquela posição. Então uma semente foi plantada também, né? Amém. E ao mesmo tempo dizer às pessoas até que estão nos vendo aqui
que não existe impossível, cara. Sim. Entendeu? Uau. É como aquele escritor disse, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Amém. Então, o meu caso é esse. Eu não sabia que isso era impossível. Mas de tanto insistir, Deus me deu essa graça de ir lá Amém. e honrar o nome dele. Delino, esses últimos anos não foi só ruim para a humanidade, mas foi muito, assim, desafiador para você, né? No início do ano, a gente está em 2022 gravando, o Brasil todo foi chocado aí com a história aí da tua mãe, né? Como é que foi a partida dela? Como é que foi isso para você? Como é que foi? Você recebeu a notícia? Como é que você lidou com essa situação, né? Que foi curado aí desse trauma? Como é que foi tudo para você? Olha, Bicho, realmente é muito difícil pra mim até hoje, né, cara? Porque a minha mãe, cara, tem um significado muito importante, assim, na minha família, né? Não só espiritual, mas sempre foi aquela coluna mesmo, né? Uma mulher de oração, aquele exemplo. Cara, a saudade, irmão, não tem como. Sim. Vira e mexe, você vai lembrar, você vai chorar e tudo. Isso é uma coisa, assim, que a gente ainda tá aprendendo a lidar, né, com a falta dela. Mas uma coisa assim que o Espírito Santo ministrou muito no meu coração, quando ela partiu, quando eu tive que ver toda aquela cena ali, eu cheguei ali, minha Você mãe... estava em Goiânia, não? Eu estava em Goiânia, então foi tão engraçado que a minha filha estava tossindo, eu levantei para dar água para ela e voltei, eu olhei para saber quantas horas era 6:05, 6:10. Aí tinha um monte de ligação da minha irmã. Falei, gente, que isso? Aí eu já fiquei assustado, né? Minha irmã não me liga esse horário. Aí eu liguei, meu cunhado falou, corre aqui na igreja de sua mãe, aconteceu um negócio aqui. E quando eu cheguei lá, cara, tava lá minha mãe e tal, toda aquela cena terrível. Mas eu sei que para Deus, cara, a forma com que a gente volta para Ele, isso não importa muito, né? Mas a gente que fica aqui que sente, né? Sim. Como foi, a forma que foi, né? Mas uma das coisas assim que mais me sustentou nesse tempo foi a palavra, Sim. sabe? Tem me sustentado, né? Porque o próprio Jesus disse, ó, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Sabe, eu acho que seria uma decepção muito grande para mim, para eu olhar hoje no cenário e falar assim, Deus mentiu para mim. Deus falou que ia ser tudo bom e eu ia viver tudo tranquilo, eu não ia ter luta, não ia ter prova. Não, Jesus nunca mentiu para nós, entendeu? Aflições, Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições. E isso tem me sustentado, porque eu estou no evangelho certo, da verdade, né? Então, Jesus falou, vocês vão ter aflições, tem dia que vocês vão querer morrer mesmo, gente. Então, isso aí me sustentou demais. E segundo é que eu cantei durante anos essa canção Deus é Deus, e as pessoas chegavam em mim, pastor. Eu me lembro de cenas assim como, uma vez eu estava dentro do camarim, e a mulher falou, deixa eu falar com ele, eu vi ela gritando de fora, deixa eu falar com ele. Aí eu falei, cara, deixa essa mulher entrar, pelo amor de Deus. E aí ela entrou, me deu um abraço, falou assim, olha, eu moro aqui no morro e tal, e a minha filha morreu de bala perdida. Uau. E a sua música me ajudou. Amém. Aí outros com depressão, pessoas com, sabe, com desejo de suicídio, falaram a mesma coisa. Olha, eu fui tocado pela sua música me ajudou e tal. Então, só que para eu cantar, né, essa música e tudo, né, eu vi as pessoas contavam, fazia muito sentido elas contando, mas eu nunca havia vivido algo nessa dimensão, né? Então, não estou dizendo que Deus fez isso para eu viver, mas assim, hoje eu cantar essa música é outra perspectiva, Sim, você com entende? certeza. Porque eu vivi, de fato, eu entendi, agora eu sei, né, o que Abacuque estava fazendo, eu não tinha o que fazer, eu simplesmente tive que viver esse momento, mas eu entendo também, pastor, que tudo aquilo que Deus faz é perfeito, entendeu? Ele transforma qualquer maldição em bênção. Tudo que Deus faz é perfeito. Então hoje eu já tenho uma nova canção nos meus lábios, né? Então eu tive em um lugar recente e eu falei, gente, era para eu estar prostrado, não era para eu estar aqui, né? Era para eu estar de cama, porque minha mãe sempre significou muito para mim. Ela não foi uma mãe, ela foi uma mãe e um pai, Sim. né? Então eu talvez tinha todas as possibilidades para falar assim, cara, eu não quero mais fazer isso, né? Eu não tô na música por dinheiro, não tô na música porque
eu acho bonitinho. Não, cara, eu tô por uma missão. Aí é. Amém. Então, Amém. eu tive no lugar e compartilhei, olha, Deus me levantou desse momento difícil para dizer para você que você também pode levantar. Yeah. Nossa. Amém. Então, eu entendi isso. O Espírito Santo testificou isso no meu coração. Embora foi algo terrível, você vai levantar e vai dizer para as pessoas que é possível se levantar e continuar. Amém. Então, eu tive numa igreja recente de um amigo, pastor Iron, lá Aham. e tinha uma pessoa que estava há 8 anos numa depressão Uau. por uma perda de alguém que ela amava muito e ela não conseguia. E nesse dia ela estava lá, sabe? E ela ligou pro pastor, depois de uns 3, 4 dias, ligou pro pastor, eu não sinto mais vontade de ficar prostrado desde quando eu ouvi o Delino falar aqui. Aleluia. Então, assim, Aleluia. ela se levantou, uma pessoa que estava 8 anos dentro de um quarto, Ah, que de quando em vez ia na igreja, de quando em vez. Então você percebe que tudo tem um propósito, tudo que Deus faz é perfeito. Do mesmo jeito que você falou lá no começo que a sua mãe, ela te ensinava na prática, ela vivia, né, aquilo que ela falava para você Uau. fazer. Yeah. Hoje você vive aquilo que você canta para as Justo, pessoas, né? Justamente. Através da vida Bacana. de sua mãe, né? Então, um testemunho, né? Amém. Como eu amém. disse para você, poucos dias antes da minha mãe partir, ela falou, ó, gente, essa semana eu tava orando aqui, desceu, assim, aniversário da minha sobrinha, desceu 2 anjos aqui, desse jeito, um pegou no meu braço direito, um no meu esquerdo, uma semana antes. Uau. Ele falou assim, vamos comigo. E eu fui com eles. Na reunião de aniversário, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, mãe. Tipo assim, eu coloquei climão, gente. Aham. Falei, mãe, é aniversário. Aí ela contou, não, eu precisava contar isso pra vocês. E depois, Uau. realmente, os anjos Como que Deus fez. levou ela, né? Amém. Então, assim, eu não conto essa história, gente, não, cara, porque eu entendo que todos nós vamos ter que... A minha mãe não tá no seu lugar de destino, ela voltou pro seu lugar de Sim, origem. a vida é eterna. Amém. Deus A vida não vê a eterna. morte como nós Justamente. vemos, né? Então, assim, é difícil, pastor? Mas o Senhor nos ensinou a superar, Amém. entendeu? Então, Graça, né? a graça de Deus Amém. tem nos alcançado todo dia, minhas irmãs, meus irmãos. Tanto minha mãe deixou 5 igrejas, cara. Uau. Minha mãe deixou 5 igrejas plantadas, meus irmãos estão lá servindo, Eles estão pastoreando lá. eles estão pastoreando. Então, tem vidas lá que estão sendo edificadas, as igrejas triplicaram o número de pessoas. Uau, então, uau. Minha mãe deixou um legado muito grande. Então, Amém. é como ela morreu como os mártires, né? Sim, Agora, sim, tô eu- completamente. Em pleno século XXI, é. Então, quando um discípulo morria, se multiplicava o número de crentes. Sim, Então eu uau. vejo isso, sabe? Então eu olho para a cruz e vejo que tudo que está acontecendo faz parte do plano de Deus. Amém. Eu não levantei meus olhos hora nenhuma e falei, Deus, o Senhor é mau. O Senhor... Não, pelo contrário. Eu tô sendo aperfeiçoado no processo. A minha família também entendeu que a minha mãe estava assim bem cansada, Quantos sabe? anos ela tinha, perdão? Ela tinha 80 anos, né? 80 anos. 80 já, anos. Uau. Então minha mãe viveu uma vida intensa para Deus e deixou um legado maravilhoso, pastor, que nós estamos construindo esse legado. Quando minha mãe morreu, lá na casa dela tinha várias cestas básicas que ela fazia para as pessoas. Então, a gente quer dar continuidade, eu quero dar continuidade nesse legado Amém. missional dela, de continuar fazendo. Aham. E a gente tem um projeto ali, naquela região onde ela morava. Noroeste, né? Região Noroeste. Ali, pô, eu sou muito ruim de... Mas é isso aí mesmo. De continuar fazendo ali ações naquela região ali, uma região bem carente. Amém. Amém. Até hoje, né? E a vida é eterna, né? Eu vi um testemunho do Stephen Kurt Chapman, um cantor americano. Ele teve uma tragédia na família também, que uma das filhas dele morreu e porque ela foi atropelada por um outro filho, assim, na garagem, né? Meu Uma Deus. situação muito difícil. E ele compartilhando isso, tudo que você está falando aí, né? O ouro refinado pelo fogo em minha prova e tudo mais. E ele fala que um pastor chegou para ele, e aquilo ficou marcado para mim, e ficou marcado para ele, que o pastor falando que a vida é eterna. Esse pastor que estava consolando, ele teve um dos filhos dele também que morreu de uma morte trágica, e falou, olha, agora o seu filho vai ser muito mais parte do seu futuro do que foi do seu passado, né? Uau. Porque tem toda uma eternidade aí, milhões, bilhões de anos aí para frente com Cristo,
né? Por mais que a morte nos choca, né? E para quem fica precisa da graça de Deus, né? Que é mais difícil para quem fica do que para quem vai. Nós cremos que a vida é eterna. A Bíblia fala preciosa é para Deus, né? A Olha morte isso. do justo, né? Hoje tua mãe vai ser muito mais parte de um futuro eterno com o Senhor, Isso, é com isso. você, com sua filha, com tua família, do que foi, né, no teu passado. E o legado da tua mãe fica aí, né? A bênção estende por 1000 gerações. Graças a Deus. Se Jesus não voltar, né, o Brasil inteiro é abençoado com o teu testemunho, da tua família, né? Graças a Deus aí pela pastora Odete, né? Graças a Deus. Graças a Deus pela vida dela. Pois é, Bicho, eu sou muito grato a Deus, de verdade, assim, por tudo que nós estamos vivendo. Apesar das lutas, né, a gente consegue levantar os olhos e dizer graças a Deus. Porque, como você acabou de dizer, tem um futuro nos aguardando. Amém. Amém. Então, eu olho para tudo que aconteceu e eu entendo que eu preciso encorajar outras pessoas que estão prostradas, que precisam se levantar, né? Pessoas que desistiram da vida, né? E estão vivendo, sabe, um caos, né? Por causa de uma perda ou Sim. por causa de coisas similares. Então, eu entendo que Deus nos deu uma mensagem, né? A partir desse momento. Amém. E como eu disse, eu digo para a pessoa, eu não vim aqui contar notícia triste, não. Eu vim aqui dizer que é possível se levantar. Aleluia. Aleluia. Delino, infelizmente, cara, aqui para trazer o Delino precisa trazer mais vezes, né, cara? Porque já a vida parte dele dois, é um né? livro, né? E quem sabe aí mais na frente não sai um filme, alguma coisa do tipo aí para edificar tanta gente eu aí. creio. Amém. Daria um filme bem bacana. Mas Delino, pra gente encerrar, cara, dá uma palavrinha. Eu sei que pra você não, geralmente vou dar espaço aí pra você deixar link e tudo mais, mas seu conteúdo é só digitar Delino aí que aparece aí um arsenal aí pra te abençoar. Mas deixa uma mensagem aí pra gente encerrar. Pastor, eu acho que quero agradecer esse convite aqui, Bispo, a você, a sua equipe, todos os envolvidos aqui no podcast do Pedras Vivas. Eu sei que, como eu disse aqui no início, vocês têm sido um porta-voz de Deus para muita gente, então eu quero agradecer a Deus aqui. Eu sempre penso assim, no tempo, né? E eu queria dizer para você o seguinte: nós temos praticamente 3 meses aí para finalizar esse ciclo de 2022, né? Passou muito rápido, viemos aí em pós-pandemia. E eu queria fazer uma pergunta para você. Como você vai dizer ao dono do tempo que não tem tempo para ele? Uau. E queria que você pensasse nesses 3 meses que ainda falta e que algo fosse ativado em você, através de Jesus, através da pessoa do Espírito Santo. Que talvez você esteja, sabe, como a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Talvez você esteja vagando pela vida, talvez você tenha parado de sonhar. E a gente sabe que a gente não morre quando a vida acaba, mas quando a gente para de sonhar. Uau. Então eu queria dizer para você que Deus tem um futuro glorioso para você. Então, independe qual que é a situação que você esteja agora, é possível se levantar, Amém. é possível bater a poeira, não importa quais foram as suas decepções, e você entender que existe um futuro glorioso te aguardando. Amém. Então, em nome de Jesus, pega essa palavra agora, essa palavra de encorajamento, e nesses 3 meses que ainda falta, ativa o seu ministério, ativa o seu chamado e vai para cima, porque tem muita gente que precisa ouvir sua voz. Uau. Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Iago, despede aí da turma, assim, me edificou demais esse bate-papo, eu creio que vai edificar muita gente, quem tá ouvindo aí pelas plataformas, assistindo pelo YouTube. Amém, amém. Realmente foi um bate-papo incrível. Você que gostou, né, de tudo que foi falado aqui, você que conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem aqui, essa história, esse testemunho aqui do Delino, não deixe de compartilhar. Compartilhe o link. Se você está acompanhando aí no YouTube, também se inscreve no canal para você acompanhar os próximos episódios do podcast e todos os outros conteúdos que são publicados nas plataformas de áudio. Também segue o perfil e olha, comenta aí o que você achou, a parte que você mais gostou aí também.
também, né, dessa história, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muitas pessoas, né, através de tudo que foi falado aqui, e você pode ser um instrumento nas mãos de Deus, compartilhando para que outras pessoas também acessem. Yes. A gente vai ficando por aqui, um abraço, gente, tchau, tchau.